Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares. Mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. Bem pessoal, vamos mandar um vídeo onde vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, geoeconomia, geopolítica, geoestratégia, espiritualidade. Esse é o nosso canal Anatomia dos Estados. A gente fala sobre tudo, vários temas sociais, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e muito mais. Bem pessoal, hoje vou falar sobre um vídeo que acompanhei no canal do meu mestre Joaquim Kanungwa. Segue aí o canal do Joaquim Kanungwa, um expert em geopolítica, é dos canais nacionais angolanos que mais fala sobre geopolítica e é um mestre. Ele é um mestre, tem um conteúdo brutal. Bem pessoal, então o Joaquim Kanungwa ouviu um vídeo que ele falou sobre grande parte dos nossos dirigentes, ou um bom número dos nossos dirigentes terem a dupla nacionalidade. Isso um bom número são angolanos e são portugueses. Eu não sei se são mais portugueses ou angolanos, mas se a gente vai falar sobre esse mesmo assunto, a gente vai conseguir avaliar, né, ter uma noção se eles se consideram muito mais portugueses ou angolanos, né? Porque para mim acho que é um perigo nacional, é um perigo quando tu tens dirigentes que têm uma dupla nacionalidade, né? E a gente não podemos nos esquecer que a gente até hoje vive um resquício, né, do processo de colonização que hoje ainda persegue, ainda é uma sombra que persegue nós africanos. Isso é como durante mais de 300 ou 400 anos. Ainda ontem eu vi um vídeo de um outro canal de um amigo, do nome angolano, que diz que nós não fomos, a colonização não foi durante 500 anos, nem 400 anos. Ele vai avaliar, e o processo de tráfico de escravos não foi durante 500 anos, nem 400 anos. Ele, segundo a opinião dele, o campo de estudo dele, eu vou respeitar o campo de estudo dele, por isso ele tirou tempo, dias, para poder chegar a essa mesma conclusão, assim como eu faço com as minhas ideias, com as minhas teorias, com o meu ponto de vista, com a minha visão de mundo. É o resultado de anos de estudos, não é resultado de uma simples opinião, um único livro que eu li e vou chegar a uma dada conclusão. Não, vão ser vários livros, várias opiniões, várias pesquisas que vai determinar o meu campo, a minha visão de mundo, né? a minha percepção, o meu entendimento sobre o mundo à minha volta, sobre numa dada área ou num dado campo de conhecimento. Então o irmão disse que não foram mais de 400 anos de escravatura. Ele falou aí um período de menos de 100 anos de escravatura, né? Foram 50 e poucos anos de escravatura. Ele vai falar que o processo de colonização do continente africano foi mais no período da primeira revolução industrial, aí onde começou o real processo de tráfico de escravos, né? A necessidade por matérias-primas, né? A necessidade por mão de obra. Não foi até no período, houve um período, a necessidade por matérias-primas vai condicionar a necessidade. Não estou aí, vou procurar explicar bem isso. Não acho. Vou explicar no outro vídeo, vou estudar mais o ponto de vista do irmão e depois vamos falar aqui. Mas não vamos nos desviar da ideia do vídeo. Nós estamos a falar sobre o processo, sobre a dupla nacionalidade dos nossos deputados, dos nossos ministros, indivíduos que têm cargos, né, importantes no nosso aparelho de Estado, têm dupla nacionalidade. É um fato, há um escritor português que escreveu um livro em que ele fala sobre essa problemática dos governantes angolanos, que são muito mais estrangeiros do que angolanos. É importante nós falarmos que na construção dos Estados nacionais modernos, né, historicamente falando, na construção dos Estados nacionais modernos, vários pilares, né, suportaram essa mesma narrativa, okay, que a gente hoje chama de Estado Nacional Moderno. Porque nós precisamos entender que nós fizemos parte de um espaço territorial que, para nós se sentirmos identificados com esse espaço territorial, deve existir um leque de ferramentas que vão nos associar a esse mesmo espaço, que vão nos colocar, né, de forma
muito em termos cultural, em termos de hábitos e comportamento nesse mesmo espaço, porque se assim não for, nós vamos habitar um espaço sem ter uma identidade, pegando já nesse pilar importante, o pilar da identidade. O que define identidade, o que define uma identidade são hábitos e comportamentos que vai definir uma cultura, que vai definir os hábitos ou código de conduta desse mesmo grupo, ok? O código de conduta deste mesmo grupo específico. Então, na construção dos Estados nacionais modernos, foi importante o papel da definição, como por exemplo, o europeu vai definir um espaço territorial específico de um grupo. E esse grupo que coabita nesse mesmo espaço, para se sentir e ter uma identidade com esse espaço geográfico, vai se definir uma única língua. É importante nós falarmos sobre isso, uma única língua nesse mesmo espaço. Vai se definir uma única crença religiosa, ok? Vai ser importante nós falarmos sobre uma única crença religiosa, a crença que tem que ser obedecida nesse mesmo espaço territorial. Vai se definir uma moeda também. Ok? Vai definir uma moeda. Esses são pilares importantes que vai definir a chamada soberania de um grupo social como resultado, como consequência do espaço territorial na qual ele se encontra. Ok? Então, esses itens, essas ferramentas é que vão definir essa realidade intersubjetiva. Vamos falar que o Yuval Harari, no seu livro Sapiens, ele vai trazer a temática da existência de três realidades. Ele vai falar da realidade objetiva, vai falar da realidade subjetiva e vai falar da realidade intersubjetiva. Onde é que ele vai dizer que o mundo que nós construímos hoje é um reflexo de várias realidades subjetivas. Um país é uma realidade subjetiva. Isso ele parte de uma realidade subjetiva primeiro, parte de uma realidade subjetiva, depois se torna uma realidade intersubjetiva. Isso é um país, faço a correção, um país é uma realidade intersubjetiva, que é a partir do momento que um indivíduo define o nome Angola, outras pessoas nesse espaço territorial vão chamar esse espaço também de Angola. Isso é, nasceu primeiro de uma realidade subjetiva, do indivíduo, que passou essa mensagem a outras pessoas e outras pessoas aceitaram como verdade esse espaço territorial se chamar Angola. Então, o grande problema que nós vamos ver aqui, né, na qual temos dirigentes, ou grande parte dos nossos dirigentes tem dupla nacionalidade, é um perigo para a nossa soberania, é um perigo para essa governação desses mesmos líderes, porque no final do dia, esses indivíduos não se sentem realmente, ou culturalmente, ou intrinsecamente ligado a esse espaço territorial que hoje nós falamos Angola. Mas não se sente identificado por quê? Porque aquilo que nós falamos, o que eu falei naquela informação que falamos logo do início do vídeo, do processo de colonização. Okay? O processo de colonização até hoje é um fantasma que vai moldar como esse grupo social, que como resultado de vários anos, séculos de colonização, de controle mental, esses indivíduos hoje se entende, é um indivíduo na qual não tem uma identidade cultural. Ele está perdido. Ele não sabe se é angolano ou se é ocidental. É um indivíduo que eu chamo afro-ocidental. Ele não sabe se ele é angolano ou se é ocidental. E se nós observarmos, né, o nosso contexto social, vamos observar que no final do dia, os nossos dirigentes, né, por uma questão prática, porque eu digo a praxeologia, que é a ciência da ação humana, ele vai estudar o que realmente o indivíduo faz no final do dia, o que realmente o indivíduo, como resultado dos seus processos bioquímicos internos, tem como necessidade tomar as suas decisões. Né? Quando nós, por exemplo, grande parte da nossa riqueza alocamos no estrangeiro ou alocamos num outro país que não seja o nosso, esse é um resultado direto, porque nós temos que falar, quando estamos a falar sobre dinheiro, sobre valores, sobre riqueza, esse dinheiro, isso conecta as nossas emoções mais profundas. Isso toca, vai determinar as nossas reais tomadas de decisões. Então, se nós pegamos o nosso dinheiro, a grande parte do nosso dinheiro, metemos no exterior, significa dizer que o nosso desejo
Desculpa, está muito quente, mas vamos aí falar, o carro não tem ar-condicionado. Então, o nosso desejo real é com que esse dinheiro, nós vamos nos sentir muito mais seguro mandar esse dinheiro lá para fora, né? Aí no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, em que ele vai falar que as tomadas de decisões, né, no que diz, né, na psicologia financeira, é muito mais voltado, usamos aí o sistema, não o sistema 2, mas sim o sistema 1. Pensamos mais no automático, no aqui, no mecanismo de sobrevivência. Então, quando pegamos o nosso dinheiro e mandamos lá fora, isso significa dizer que nós queremos realmente mandar o nosso dinheiro para fora. E se nós olhamos para o nosso dirigente, infelizmente, isso é um fato. Vamos falar como fato, fatos reais, né? Os nossos dirigentes, eles vão se identificar muito mais em sentir-se não angolanos, não muito mais africanos, mas muito mais o chamado afro. Eu repito, o afro-ocidental. É um indivíduo que é africano, mas que se sente como branco. É o preto que chama, é o preto de cor, mas que acha mentalmente que é branco e chama o outro preto de preto. Infelizmente, esse é um fato, essa é uma realidade na qual nós nos encontramos. E isso tem destruído, né, o desenvolvimento econômico e social do nosso país, que hoje nós chamamos intersubjetivamente de Angola. Então fiquem ligados, essa é a minha opinião com relação a essa temática, esse tema do mestre Joaquim Kanungwa. Tamo junto, mestre, tamo junto, meus seguidores, compartilhem os nossos vídeos, seguem o nosso canal, façam a subscrição. Anatomia. Está.